Primeiro de tudo, eu quero alicerçar vocês com alguns conhecimentos que são bem básicos, tá? Hoje está bem na moda isso, né? Mas tem até um livro, Nadando em Oceano Azul. Mas hoje, quando a gente fala de cirurgia periodontal e cirurgia periimplantar, a gente tem basicamente dois caminhos. Você pode escolher nadar no Oceano Vermelho, você pode escolher manipular tecido no Oceano Vermelho, ou você pode escolher manipular esse tecido, fazer cirurgia periodontal, periimplantar, no Mar Azul, no Oceano Azul. E quais são os caminhos? Qual a diferença entre esses dois caminhos? Vamos lá. Como é que funciona, ou como é que funcionava? Bom, infelizmente talvez ainda funcione. A manipulação tecidual no Oceano Vermelho, tá? Como é que funciona a cirurgia plástica periodontal periimplantar no Oceano Vermelho, tá? A cirurgia, a manipulação tecidual no Oceano Vermelho não tem criatividade cirúrgica, né? Você fica preso àquelas técnicas arcaicas, aquelas técnicas mais clássicas. A arcaica é um termo pesado, né? Arcaica é um termo pesado, mas acaba às vezes sendo isso mesmo, tá bom? Porque as técnicas clássicas, na minha concepção, elas existem hoje. No passado, quando elas eram recém-desenvolvidas, evidentemente elas não eram arcaicas, elas eram técnicas novas, modernas, recém-descritas. Então, elas foram descritas para serem utilizadas tal qual foram descritas e funcionavam. Mas hoje, as técnicas clássicas, elas existem para serem estudadas e para que a partir delas nós possamos derivar técnicas mais modernas. Então, hoje já não faz mais sentido você utilizar as técnicas clássicas ipsilitre tal qual foram descritas. Então, o Oceano Vermelho é isso, ele está preso nas técnicas clássicas, nas técnicas mais arcaicas, tá? Não se preocupa com estética ou com bom pós-operatório no Oceano Vermelho. O importante é colocar o implante, o importante é recobrir o dente, o importante é recortar a gengiva. Se o paciente vai ter um pós-operatório melhor ou pior, uma estética melhor ou pior, isso é um detalhe, tá? O Oceano Vermelho busca função. E nas técnicas do Oceano Vermelho, os profissionais se valem muito ainda, usam e abusam de incisões relaxantes. Esse é o Oceano Vermelho da manipulação de tecido. Vamos dar uma olhadinha no Oceano Azul? Vamos dar uma olhadinha no Oceano Azul e aí vocês vão escolher para mim, vão me dizer nos comentários qual que vocês preferem, tá? Vamos lá. Como é que funciona a manipulação de tecidos periodontais e periimplantares no Oceano Azul? O profissional que escolhe nadar no Oceano Azul, porque é uma opção, tá, gente? É uma opção. Você escolhe em qual dos dois caminhos você quer percorrer. Você escolhe em qual dos dois oceanos você quer nadar. Então, no Oceano Azul, o profissional ele é criativo, ou seja, ele conhece as técnicas clássicas, e ele tem variações também dessas técnicas clássicas. Ele domina as técnicas mais modernas, aí ele usa a criatividade dele com o conhecimento das técnicas clássicas e domina as técnicas modernas. Boa noite, mãe. Estava sentindo sua falta. Ele busca estética e busca intervenções minimamente invasivas. Então, ele não se contenta somente com função. Ele quer devolver função ao paciente, mas ele também busca um pós-operatório mais confortável, menos sofrido e uma melhor estética para a finalização dos seus casos, tá? E ao nadar no Oceano Azul, o profissional ele só utiliza incisões relaxantes
em último caso, eu tenho o caminho para a gente começar a nadar nesse oceano azul. Azul caneta não, por favor. Mas eu tenho um caminho para a gente começar a nadar nesse oceano azul. Vamos comigo? Segura na minha mão. Observe essa jovem aqui que nos procurou talvez em meados do ano passado, agora não vou me lembrar exatamente a data. Super odontofóbica. Super odontofóbica. Vitão, se travar, você me dá um alô aí no chat, viu? Super odontofóbica, mas com queixa estética e queixa funcional, tá? Ela tinha as duas queixas. Ela tem uma linha de sorriso aí de média para alta, né? A gente vê que quando ela sorri, ela expõe aí as recessões gengivais e ela também tinha queixa funcional. Ela também tinha hipersensibilidade dentinária por conta das exposições radiculares. Só uma caidinha, né, Vitão? Beleza, nada que prejudique a gente. Tô confiando em você, parceiro, conto contigo. Então, ela tinha duas queixas, queixa estética e queixa funcional. E aqui a gente observa numa vista mais lateral como ela tinha recessões aí não tão grandes, porém generalizadas, não é? Em vários dentes. A gente vê que ela tem em ambos os lados na maxila, tem algumas recessões mandibulares também, tá bom? O que é que a gente tem de opção de técnica cirúrgica para tratar isso aqui? Vamos lá. Eu agora vou passar o slide, a gente vai abrir um parênteses aqui. Eu vou passar o slide. O slide seguinte não é o caso da jovem, tá? Deixar isso muito claro para que ninguém faça confusão, tá bom? Vou passar o slide seguinte. É um caso semelhante ao da jovem, um caso de livre. Então, vamos lá. Vou passar o slide, a próxima imagem... Ah, não, a próxima imagem é da jovem, desculpe. Uma vista intraoral, tá bom? Aí esse caso já não é da jovem, tá? É um caso, tá bem grande aqui, ó. É um caso semelhante de livro. Vou voltar o da jovem aqui, ó. Recessões aqui em canino, premolar, um pouquinho lateral. E o de livro aqui também, né? Canino, primeiro pré, segundo pré. Como era que se tratava isso aí? Em alguns casos, as pessoas tratam até hoje com um retalho clássico, com uma das técnicas clássicas, que é a técnica de Langer e Langer. Lara, que bom te ver por aqui. Boa noite, Lara. Boa noite, Francisco. Boa noite, Tândara. Estamos muito bem acompanhados aqui hoje. Então, como é que tratava isso antigamente? Retalho de Langer e Langer. E nós temos que agradecer muito a essas técnicas clássicas, não só ao Dr. Langer, como ao Dr. Miller, que há pouco mais de 30 anos atrás nos provaram que era possível fazer recobrimentos radiculares com enxerto conjuntivo subepitelial e enxerto de mucosa ceratinizada, respectivamente. Na verdade, o Dr. Miller primeiro com o enxerto de mucosa ceratinizada e o Dr. Langer um pouquinho depois com o enxerto conjuntivo subepitelial. Ambos nos provaram há pouco mais de 30 anos que era possível fazer isso. Então, temos que ser muito gratos a esses profissionais. Então, olha como é que é feito isso aqui. Técnica clássica, tá bom? Duas incisões relaxantes, incisão na base da papila intrasucular, base da papila intrasucular, base da papila intrasucular. O retalho pode ser dividido ou misto, tá bom? Misto é parcial, que é dividido, total e depois dividido novamente. Pegamos um enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, fixamos no periósteo aqui do leito vizinho, e depois esse retalho com essas incisões relaxantes é tracionado coronalmente, Você, alguns autores, como o professor Zucchelli, sugere primeiro suturar as relaxantes para diminuir a tensão e depois passar uma sutura suspensória aqui nas papilas e nos vértices.
Outros preferem suturar aqui primeiro para garantir a posição do retalho e depois fechar as relaxantes. Mas era assim que era conduzido, tá? Vamos ver como ficou pós-operatório imediato aí, pós-operatório de 30. Esse aqui é o pós-operatório de 60 ou 90, tá bom? Tem função, turma? Tem função. Mas tem inconvenientes. Olha onde eu estou passando aqui o laser, ó. Olha onde eu estou passando aqui o laser. Incisão relaxante deixa cicatriz. Incisão relaxante junto com a sutura aqui, onde a papila ficou, onde a papila foi ancorada, deixou cicatriz, ó. Uma outra cicatriz aqui também onde eu estou passando laser. Incisões relaxantes têm grandes chances de deixar cicatrizes, tá bom? Então, isso aí é o quê? Oceano vermelho total. Oceano vermelho total. Existem maneiras da gente fugir disso aí? Existem maneiras da gente fugir disso aí? Óbvio que sim. Hoje a gente vai nadar no Oceano Azul. Então, vou voltar aqui o slide e aí já vou sair do caso de livro e voltar para o caso da jovem. Ó, retalho tipo envelope modificado ou retalho tipo túnel. Observem que com instrumentos chamados de tunelizadores ou microtunelizadores, que eu vou mostrar bastante daqui a pouquinho, tá? Eu vou mostrar como é que utiliza esses instrumentos. Aqui eu tenho um joguinho aqui comigo, tá? Com tunelizadores, que são instrumentos especiais, eu consigo fazer o preparo do leito receptor e consigo fazer todo o meu recobrimento radicular, presta atenção, sem nenhuma lâmina de bisturi na área receptora. Sem nenhuma lâmina de bisturi aqui nessa região. Não vai lâmina de bisturi aqui. Só vai lâmina de bisturi no palato para fazer a remoção desse enxerto. E aqui eu estou com uma sondinha milimetrada, ó, só para mostrar que esse retalho por dentro ele está solto. Ele está tunelizado, ó. A sonda facilmente ela penetra aqui, sai aqui, e ela penetra aqui e sai aqui também, tá sem nenhuma dificuldade. E uma dica de ouro que eu vou dar para os meus colegas que estão começando a fazer tunelização é o seguinte. Tem muita coisa para aprender aí, tá? Mas grava essa frase que eu vou dizer agora, todo mundo prestando atenção. Grava essa frase, meus colegas mais jovens que estão começando. Quando você achar que já soltou o tecido suficiente, quando você tiver certeza que já soltou o tecido suficiente, solte mais um pouco. Quando você tiver certeza que tá bom, solte mais um pouco. Essa dica vai lhe livrar de cometer vários dos erros que eu cometi no passado. Quando eu achava que já estava bom, mas o retalho ainda estava muito tensionado, tá bom? Lembre-se sempre dessa dica importantíssima. Então, o retalho aqui ele já está pronto. Quando é que eu sei que está pronto? Quando eu pego com a sonda ou com o dedo, com o que for, aqui em cima, onde eu estou passando o laser, empurro o tecido para baixo e sem tensão, ele consegue recobrir as recessões. A incisão é parcial ou total? Boa pergunta, Edismar. É uma dúvida que as pessoas têm. Na verdade, não é incisão, né? É uma tunelização. E ela é total. As pessoas confundem bastante isso, tá? Querem pegar o tunelizador para fazer um retalho parcial. Não é. O retalho é total, todo subperiósteo. Na pior das hipóteses, ele é combinado. Como é o combinado? Ele começa total, subperiosteal, e no finalzinho você inclina o tunelizador para cima para
dividir o periósteo lá em cima só para ele ganhar mais flexibilidade. Eu vou demonstrar tudo isso. Ok, então eu optei por tirar o conjuntivo subepitelial. Vamos lá. É um enxerto cujo palato pós-operatório é ótimo, mas observe que é um enxerto, entre aspas, feio. Eu acho essa imagem bonita. O YouTube não gosta, o YouTube detesta esse tipo de imagem, que é vermelho e tal, remete a sangue, mas maravilha, ok? Ok. Então, muito gorduroso esse tecido, né? Ele contrai mais. Porém, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter em mente que esse caso não era tão desafiador, né? Tratava-se de recessões classe 1 de Miller. Então, eu posso trabalhar com um enxerto um pouquinho menos denso. Então, só para a gente ver aqui que o tamanho do enxerto foi mais do que satisfatório, ok? Agora, o enxerto ele é tunelizado, ele é passado por baixo desse túnel, fixado na mesial e na distal. Eu vou tentar demonstrar isso na prática daqui a pouquinho. E observe que aqui nas recessões, ó, onde antes eu tinha raízes expostas, agora eu tenho o enxerto recobrindo essas raízes expostas. Há quem termine a cirurgia por aqui e não está de todo errado. É um recurso que a gente utiliza em raros casos quando a gente quer aumentar a faixa de mucosa ceratinizada. Então, a gente pode deixar aí de 10 a 20% do enxerto exposto, não mais do que isso. Esse enxerto conjuntivo exposto tende a ceratinizar e aumenta a sua faixa de mucosa ceratinizada. Mas aqui eu tinha uma faixa razoável, eu quero potencializar ao máximo, maximizar o máximo desse recobrimento radicular. Então, eu vou lançar a mão de algumas suturas em suspensório para recobrir esse enxerto exposto e potencializar ao máximo as chances de recobrimento radicular. Então, olha o pós-operatório imediato como ficou, tá? Sem enxerto exposto. E aqui eu tenho uma imagem muito bacana, que é um pós-operatório de 15 dias. Ó, 15 dias é um pós-operatório ainda muito precoce, mas é um pós-operatório que a gente já tem noção de saber se vai ganhar o jogo ou se vai perder. Pode tomar uma virada nos 45 do segundo tempo? Pode. Futebol tem dessas. Cirurgia plástica também. Mas aqui eu estou na metade do segundo tempo, ganhando de 3-0. Então, a chance de dar tudo certo é muito alta. E aqui deu alto realmente o pós-operatório de 90 dias. Olha que imagem bacana. 100% de recobrimento e o melhor de tudo, sem nenhuma cicatriz, nem remisão relaxante, nem cicatriz nas papilas, nem nada do gênero. E o legal, sem cicatriz. Aí alguém olha, Jorge, tem uma cicatriz aqui na papila. Tem não, já me questionaram isso. Ó, essa papila aqui não foi operada nem essa. E tem um padrão parecido. Então, aqui a gente está realmente sem cicatrizes. Isso é nadar no oceano azul. Isso é nadar no oceano azul da periodontia, tá? Queremos continuar nadando no oceano azul, não? Queremos continuar nadando no oceano azul? Ah, não mostrei o comparativo. Opa, não mostrei o comparativo, ó. As recessões que a gente tinha antes. Opa. E agora a gente não tem nada de recessão. Esse outro caso aqui foi um caso que nós operamos em curso. A intervenção era nesse incisivo lateral aqui, tá? Na tomografia, eu estou mostrando aqui agora a imagem da tomografia. Temos aqui uma imagem onde eu estou passando o laser aqui agora, fortemente sugestiva de fratura, tá? E clinicamente essa coroa tinha solturas recorrentes. Era o tipo da coroa que vivia soltando. Por essa razão clínica, aliada a essa imagem radiográfica, nós optamos por fazer o implante dessa região, tá bom? Quando eu falo de exodontia com implantes imediatos, fui eu que parei a tela dessa vez, tá?
Quando eu falo de exodontia com implantes imediatos, né? Na verdade, quando eu falo de exodontia para posterior implantes, eu tenho basicamente duas opções, três na verdade, né? Mas eu vou dividir aqui em duas. Situações onde eu consigo extrair e colocar o implante no mesmo momento, tá? E aí eu posso subdividir essas situações de exodontia com implante imediato em com provisionalização imediata ou sem provisionalização imediata, eu teria um total de três. Mas aí eu tenho situações também onde eu não consigo colocar o implante no mesmo momento. Eu faço a exodontia e faço a preservação alveolar. Então, são basicamente três situações, né? Exodontia com implante imediato e provisório imediato, exodontia com implante imediato sem provisório imediato e exodontia com preservação alveolar. Voltei aqui à tela. Nesse caso, nós muito provavelmente temos osso suficiente para fazer a instalação de implante imediato e muito provavelmente temos osso suficiente para obter um travamento satisfatório desse implante para fazer a provisionalização imediata. Temos aí do ápice até o assoalho da fossa nasal cerca de 11 milímetros, então isso, via de regra, é osso mais do que suficiente, ok? Como é que trata esse caso aqui? Vou alternar, ó. Vou alternar. Vou sair desse caso aqui, oceano azul, e vamos dar molhar o pé ali no oceano vermelho. Esse caso aqui, agora que vocês estão vendo na tela de vocês, é um outro caso de um incisivo central. Esse não é de livro, não. Esse é operado por mim, talvez há uns 7 anos atrás, porque nem sempre eu soube os caminhos para nadar no Oceano Azul, e não tenho vergonha nenhuma em admitir isso, não tenho vergonha nenhuma em mostrar esse caso que eu vou mostrar agora, operado por mim também. Muito semelhante, a diferença aqui, ao invés de ser um incisivo lateral, era um incisivo central, tá? Tomograficamente também um pouquinho menos de osso, mas também provavelmente o suficiente para instalar o implante no ápice, tá? E uma imagem sugestiva de fratura aqui, tá bom? Imagem sugestiva de fratura. Então, fizemos a exodontia minimamente traumática da unidade, né? Há 7, 8 anos atrás eu já era bom em exodontia minimamente traumática, mas eu olho a próxima imagem e eu não sei por que eu fiz isso, porque eu arruinei tudo no passo cirúrgico seguinte, né? Eu ainda carregava comigo a concepção antiga de que para instalar implantes eu precisava de campo, eu precisava ver, eu precisava enxergar o tecido ósseo, principalmente se eu fosse fazer algum tipo de enxerto, tá? Então, minha exodontia minimamente traumática se perdeu no passo cirúrgico seguinte. Incisão intrasucular extensa, descolamento, uma incisão relaxante, na verdade, nem sei se foi incisão relaxante ou se foi uma laceração, instalação, já não me lembro mais, instalação do implante, fresagens, instalação do implante, regeneração óssea guiada, colocação de uma membrana e sutura do retalho. Não houve travamento para provisionalização imediata, então foi feito um provisório adesivo. E olha que sutura abençoada, ó. Incisões relaxantes aqui, eu não me lembro, na verdade, se foi incisão relaxante ou laceração. Fio de nylon 4 misturado, não, fio de nylon 5 misturado com fio de seda 4. Um terror para o pós-operatório. Vou até tirar essa imagem aqui, porque ela realmente incomoda. Um terror. Então, eu já nadei no Oceano Vermelho, né? Eu já experimentei muito do Oceano Vermelho. E não é um caminho tão agradável assim. O pós-operatório é desconfortável, o paciente te ligando. Essa paciente, particularmente, ela tinha muita demanda, ela ligava bastante, ela mandava mensagem. Eu não me lembro exatamente se já existia o WhatsApp nessa época, acho que sim, ela já mandava o WhatsApp, então, muito demandante esse pós-operatório dela.
muito demandante esse pós-operatório dela. Deu certo? Deu, como vocês podem ver aí na imagem. O componente foi instalado, a coroa provisória e depois a coroa definitiva, né? Mas eu tenho os inconvenientes. Olha onde eu estou passando o laser aqui, bem nítido, ó. A incisão relaxante ou laceração, seja lá o que tenha sido isso, não me lembro exatamente. Perdi um pouquinho de papila. O tecido ósseo remodela quando você o expõe, tá? Então, não vamos expor ele desnecessariamente. Desnecessariamente. Fora que não fiz nenhuma enxertia de tecido mole naquele momento, tá bom? Deu certo? Deu. Linha de Nossa Senhora da linha de sorriso baixa, a protetora dos dentistas de munheca dura, os dentistas de mão ruim de operar, como eu já fui. Eu estou tentando deixar de ser. Nossa Senhora da linha do sorriso baixo protege a gente que não tem a mão tão boa para operar. Mas eu estou me esforçando para melhorar cada dia mais. Então, sai, mar vermelho, sai, mar vermelho. Volta para o oceano azul, ó. Volta para o oceano azul. Esse é o caso do incisivo lateral que a gente está discutindo agora. Então, vamos lá. Exodontia minimamente traumática, papilas preservadas, tudo uma maravilha. Oceano azul. Podia ter limpado um pouquinho mais os dentes vizinhos para tirar a fotografia, mas aí já foi, infelizmente. Tá? Olha a diferença, as fresagens do implante todas realizadas sem rebater retalho, visualizando através do alvéolo. Te vira nos 30. Você não precisa soltar essas papilas, rebater retalho para enxergar o alvéolo. Te vira nos 30. Enxerga o alvéolo, enxerga o tecido ósseo através do espaço do dente que você acabou de remover. Te vira nos 30. Turma, vocês estão tão calados. Tá tudo bem aí? Ou eu caí? Tá tudo bem aí? Alguém me dá um feedback no chat aí. Estou falando para as paredes? Não, né? Tudo 100%? Vamos lá. Fresagens realizadas, instalação do implante realizada sem rebater retalho. Obrigado, Dr. Glaucio. Tudo muito tranquilo. E aí, quem me conhece sabe que eu não faço nada de prótese. O meu amigo, que inclusive, grande amigo, que foi quem referenciou a paciente, Dr. Wolf Maia, entrou nesse momento, tá bom? Maravilha. Instalou o cilindro provisório, a gente teve um torque, um travamento que nos permitiu fazer essa provisionalização imediata, e sempre que possível é muito melhor que a gente faça essa provisionalização imediata, que a gente mantém a arquitetura gengival. Obrigado, gente, obrigado pelo feedback. Provisório é todo confeccionado, todo ajustado, tá bom? Deixa ele livre na guia, né? Ele sem toque na protrusiva e sem toque na lateralidade. E aí tira a coroa provisória, ele tirou a coroa provisória e devolveu para mim, para eu fazer a manipulação de tecido mole. Tirei um enxertinho de tecido conjuntivo. Não me lembro se já revelei isso em público, mas já mostrei esse caso uma outra vez, mas não sei se revelei em público. Esse enxerto aí, na verdade, já foi o segundo, porque o primeiro enxerto... Não, esse enxerto foi o primeiro, mas o primeiro enxerto foi aspirado, né, pela estagiária, então acontece, gente, acontece mesmo. Então esse enxerto talvez seja diferente... Opa, vocês não estão vendo. Esse enxerto talvez seja diferente do enxerto que eu coloquei aqui de fato, né? Porque o enxerto foi aspirado, acontece. E aqui agora, com instrumentos específicos de tunelização, eu fui soltando aqui todo o enxerto. Eu fui soltando aqui todo o tecido. E aqui estava até fácil de passar ele, né? Porque tem uma abertura grande aqui no canino, né? Então, eu fui soltando ele todo. Eu vou demonstrar daqui a pouquinho. O enxerto entrou por essa região aqui, ó, pela mesial do canino. Então, fio de sutura, se o meu dedo não estivesse na frente, ajudava. Fio de sutura entrou pelo incisivo central, fez o caminho todo, que aqui está tudo solto. Saiu aqui, pescou o enxerto, entrou pela mesial do canino, saiu por aqui de novo e com as duas mãozinhas a gente vai puxando, empurrando com o instrumento, até que ele fique no lugar.
A gente fixa ele com algumas suturas, coloca o enxerto de biomaterial no alvéolo e aí, então, coloca a coroa provisória de volta, que já havia sido ajustada previamente. Eu esqueci de dizer que após a remoção da coroa provisória, você coloca um cover no implante, tá? Coloca um tapa-implante. Você não deixa o implante, meu mouse voou. Não, interrompe não. Você não deixa o implante vazio para que não caia nenhum grânulo de biomaterial, nenhum fragmento de enxerto de tecido conjuntivo, para que depois impeça a instalação da sua coroa provisória. Então, você trabalha sempre com tapa-implante em posição, tá bom? E aí, finalmente, a instalação da nossa coroa provisória. Percebem a diferença, turma? Isso é nadar no oceano azul. Isso é nadar no oceano azul. Olha que bacana. Olha que bacana. Faltou mostrar a imagem oclusal, né? Vamos ver a imagem oclusal, ó. Enxertinho de tecido conjuntivo. Tem uma dupla função aqui de preservar o volume e preservar a altura da margem gengival também, para compensar uma futura reabsorção dessa tábua óssea vestibular. E olha o pós-operatório de 60, ó. A gengiva bem sadia, não sofreu nenhum tipo de perda, não sofreu nenhum tipo de remodelação. 60 é pouco tempo, a gente teria que ver aí passados alguns anos, mas 60 dias já dá para a gente ter aí uma boa noção de como que vai ficar isso aí, tá bom? Dá para a gente ter uma boa noção de como que vai ficar isso aí. Então vamos ao nosso segundo caso aqui, tá bom? Onde nesse outro caso aqui não era possível, nesse incisivo lateral, não era possível também com fratura, ó, onde eu estou passando o laser, não era possível a instalação do implante imediato, porque lesão periapical no ápice, não existisse essa lesão aqui jogou contra, ó. Essa lesão aqui jogou muito contra a gente. Se não existisse essa lesão, eu teria um remanescente ósseo suficiente para a instalação do implante. Mas como existe a lesão, não foi possível. Esse caso foi conduzido junto com um grande amigo, o Dr. Weber Cavalcante, que me chamou para auxiliá-lo um pouco na parte de tecido mole. Então, o Dr. Weber brilhantemente conduziu a exodontia desse incisivo lateral de forma minimamente traumática, também preservando papilas, preservando tábua óssea, né? Perfeita exodontia do Dr. Weber. E aí nós fizemos aqui a introdução de um enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, que já está aqui, ó, fixado pelas minhas duas suturas, e que eu vou demonstrar na prática aqui como é que faz, já vou demonstrar agorinha. Fiquem na live e deixa o like nesse vídeo, tá bom? Ó, deixa o like, deixa o like. Aqui já está fixado, e como não havia possibilidade de instalar o implante, foi feita a preservação alveolar com biomaterial de qualidade da sua escolha. E aqui vai uma dica bacana. Esse biomaterial não pode ficar exposto, não posso deixar esse osso particulado exposto. Como é que eu faço? Ou eu fecho isso aqui tudo na marra, com suturas, mas aí eu vou ter que fazer incisão relaxante, ocorre o risco da sutura abrir, não é legal. Ou eu tiro um enxerto gengival livre, coloco aqui para fechar esse tampão, chama-se técnica de Landsberg. Hoje utilizo muito PRF, pego uma membrana de PRF, coloco aqui nessa região, estabiliza ela com algumas suturas e vamos aguardar. E provisóriozinho removível nesse caso, vamos aguardar que 15 dias depois, ó, ele está totalmente epitelizado. Ele está totalmente epitelizado, ó. Formou epitélio aqui e todo o volume também foi mantido, tá bom? Volume mantido. Esse caso, turma, eu não operei esse caso ainda. Esse paciente não é meu. Esse paciente não é meu, tá? Esse caso me foi enviado pelo WhatsApp hoje por uma
ex-aluna e colega de trabalho muito querida, a doutora Raíssa, e me pedindo dicas. Eu fiquei salivando para operar esse caso. Eu fiquei salivando para operar esse caso. Pena que não é meu paciente. Porque aqui a gente vai combinar indicações técnicas aqui, né? Aqui eu tenho, aqui eu tenho dentes com recessão e aqui é um implante, tá? Não tem radiografia, mas o implante está bem osso integrado, ela me enviou aí. E aqui eu tenho uma possibilidade ímpar de combinar teria, né? Que não sou eu que vou operar esse caso. Qual a primeira coisa aqui? Temos algumas lesões aqui sugestivas de abfração, então a gente precisa reconstruir isso aí com resina composta, tá? Reconstruir uma nova JCE, uma nova junção cimento-esmalte. Então, aqui mais ou menos aqui nessa região, sou péssimo desenhando, e desenhando com o mouse eu sou pior ainda, mas a gente reconstruiria aí com resina composta mais ou menos até esse limite aqui, tá? Construir com resina composta até esse limite aqui, bom? E aqui agora eu teria que fazer um enxerto, lembrando que são recessões classe 3, ó, teve uma pequena perda interproximal já, uma pequena perda de papilas, recessões classe 3, mas com a técnica de tunelização, eu consigo entrar com o meu tunelizador por baixo do periósteo dessa crista aqui, consigo tracionar um pouquinho essas papilas. A gente tem tido uns resultados muito bons em recessões classe 3, não tem milagre. A gente tem tido bons resultados em recessões classe 3. E um enxertão aqui, ó. E aqui eu faria um gengival livre desepitalizado, ó, um enxertão bem comprido, nessa posição aqui, mais ou menos. Claro que não por cima do lábio da paciente, né? Tinha que ter um afastamento melhor essa foto, mas fotografia de WhatsApp e tal. Um enxertão compridão aqui, prendendo ele subepitelialmente no periósteo e depois algumas suturas de tração, algumas suturas suspensórias nessa região. Porque aqui eu conseguiria tratar essas recessões aí do canino, do segundo pré e do primeiro molar e conseguiria também resolver essa deficiência ou minimizar essa deficiência de volume nesse rebordo aqui, onde tem esse implante. Eu não chamei muito a atenção antes, mas aqui acho que está bem nítido na foto que esse rebordo aqui desse implante está deficiente. Aqui possivelmente, a gente não tem como saber exatamente, mas possivelmente foi instalado um implante aqui sem a devida manipulação dos tecidos moles. Então, essa é a maneira como eu operaria esse caso. Já fica essa dica, brinde aí para vocês, essa dica